Fala galera, tudo tranquilo? Eu sou o Marcelo Gans, bem-vindo ao canal Biosfera e hoje a gente vai falar sobre sistema nervoso, um dos mais nobres do sistema, o mais importante do sistema, o que integra todo o nosso corpo, o que integra a gente com o ambiente que a gente vive. É o responsável pelo nosso pensamento, pelas nossas emoções, pela coordenação do nosso corpo. Então, o sistema nervoso ele é fundamental para que a gente possa viver. Não que os outros sistemas não sejam importantes, mas esse com certeza é o mais nobre de todos. Tranquilo? Bom, qual é a menor parte de um sistema nervoso? A gente tem que começar pela parte mais simples desse sistema nervoso. Qual é a menor parte deles? É uma célula chamada de neurônio, tá? O neurônio, ele não muda praticamente em todo o grupo dos animais. Em todo grupo de animais, todo grupo de seres vivos, os neurônios eles têm praticamente a mesma forma. Eles têm praticamente a mesma constituição, tá? E cada neurônio, ele é dividido em 3 partes. Nós temos aqui, ó, esses bracinhos deles aqui, que são chamados de dendritos, tá? Dendritos. Depois temos a parte grande aqui, a parte central, que é chamada de corpo celular. E temos esse prolongamento, que é chamado de axônio. Então são 3 partes de um neurônio: dendrito, corpo celular e axônio. Beleza? Alguns neurônios eles podem ter essas bainhas que temos aqui, são chamadas de bainha de mielina. São neurônios mielínicos que faz com que o impulso nervoso se propague de maneira mais rápida e aumenta a velocidade da propagação do impulso nervoso. Ou seja, isso aqui é uma célula nervosa e todo o impulso nervoso, todo o caminho que esse impulso nervoso percorre é por aqui. Bom, mas o que é um impulso nervoso? Então, quando tu toca na tua pele e tu está sentindo, essa informação, ela causa uma série de reações nesse neurônio e ele é transmitindo ao longo de todo o teu corpo até chegar no teu sistema nervoso. Essas reações que vão acontecendo ao longo do teu neurônio é o impulso nervoso. E elas acontecem sempre no mesmo sentido. A transmissão do impulso nervoso se dá sempre no mesmo sentido. Dendrito, corpo celular, axônio. Dendrito, corpo celular, axônio. Sempre nesse sentido, nunca no sentido inverso. Os neurônios, então, por exemplo, os neurônios eles têm 2 vias. Uma via de ida, a via que leva a informação, e uma via que traz a informação. Essa via que traz a informação, ela pode fazer uma via motora, pode fazer com que tu realize o movimento. O neurônio está ligado direto no teu músculo, então vai realizar o movimento lá no teu corpo, tá? Ela também pode estar ligada a glândulas para liberar os hormônios, então os neurônios eles estão presentes em tudo, tá ok? Só que o neurônio ele nunca se toca no outro. A gente é formado por uma rede de neurônios e esses neurônios nunca se tocam no outro. Eles chegam bem próximos, mas não se tocam. Então, como é que a informação, que é chamada de sinapse, passa de um neurônio para o outro? Através de uma estrutura chamada de neurotransmissores. Então, o neurônio aqui, ó, bem no finalzinho, ele vai liberar esses neurotransmissores que vão chegar lá no próximo neurônio. Aqui é o neurônio chegando aqui bem pertinho, ele libera o neurotransmissor, aciona o dendrito e dispara lá a informação, dispara a sinapse e carrega esse impulso nervoso. Tranquilo? Então, basicamente isso. Neurônio, 3 partes, dendrito, corpo celular e axônio. A informação sempre nesse mesmo sentido, sempre dendrito, corpo celular, axônio. Os neurônios nunca se tocam, eles chegam bem pertinhos e nunca se tocam. A informação de um neurônio para o outro é feita através de estrutura chamada de neurotransmissores, ok? E o nosso sistema nervoso, ele é formado basicamente por 2 coisas, tá? É dividido basicamente em 2 partes. O sistema nervoso central, que temos aqui o encéfalo e a medula espinhal, e o sistema nervoso periférico, que são todos esses nervos que nós temos aqui, os nervos e os gânglios nervosos. Então, sistema nervoso central, encéfalo e medula espinhal e sistema nervoso periférico. São os nervos e os gânglios nervosos. E a gente vai ver esse sistema nervoso central e esse sistema nervoso periférico com um pouquinho mais de detalhes agora, tá? Então, olha só. O sistema nervoso central, ele é formado pelo cérebro, o cerebelo e o tronco cefálico, tá? Também pode ser chamado de bulbo.
E a medula espinhal. A medula espinhal, ela percorre todo o caminho aqui dentro da nossa coluna vertebral, tá? Então, dentro da coluna, nós temos o nosso sistema nervoso. A coluna está protegendo o sistema nervoso. Algumas pessoas, elas sofrem lesão, né? Se a lesão é embaixo dos braços aqui, ela pode ficar paraplégica, porque sofreu uma lesão na medula, rompeu essa medula e ela não se regenera. Rompeu, não tem regeneração. Então a pessoa vai perder a comunicação. É como se tivesse um fio. Muitas vezes o fone de ouvido. O fone de ouvido está ali e quebra o fio do fone, né? Então aquele fio do fone perde a comunicação, para de funcionar. É a mesma coisa. A nossa medula é basicamente isso. Rompeu a medula, a parte vai parar de receber informação. Então tu não vai mais sentir dor, tu não vai conseguir mais movimentar, tá? Então daqui para baixo tu fica paraplégico. Aqui assim já vai ficar tetraplégico, não vai conseguir mover nem braços nem pernas, ok? Então a medula espinhal, ela leva informação do cérebro, do cerebelo aqui para todo o teu corpo, tá? Então, não terminei aqui. O cerebelo, ele é responsável pela coordenação, pelos teus movimentos finos, pelo teu movimento para tu desenhar, para tu pintar, para tu escrever, esse teu equilíbrio, tá? Na hora de realizar uma atividade, é o cerebelo que dá. O tronco cefálico, os teus movimentos automáticos, tu respirar, tu digerir, teu coração bater, é aqui, é esse tronco encefálico, esse bulbo aqui que controla esses teus movimentos, tá? Tu não precisa pensar, agora eu tenho que respirar. Imagina se a gente tivesse que coordenar. Agora eu tenho que respirar, agora eu tenho que bater o coração, agora eu tenho que fazer a digestão. Imagina, eu esqueço o celular no canto, não sei nem onde eu botei. Imagina se eu tivesse que pensar em tudo isso, né? Que loucura que ia ser. Então, quem faz isso pra gente é o tronco encefálico. Ele é responsável por toda essa movimentação no nosso corpo. O cérebro, ele é dividido em dois hemisférios, hemisfério esquerdo e hemisfério direito, tá? E o cérebro então é responsável pelo nosso pensamento, pelas nossas emoções, pela fala, pela ouvir, ver, tudo isso está ligado aqui ao cérebro. É ele que decodifica todas as informações que a gente recebe do meio e transforma em sons, né, que a gente consegue perceber. Essas ondas luminosas transformam ela em uma imagem, consegue decodificar essa imagem. Então o cérebro, ele é muito importante em tudo isso. E o cérebro, cerebelo, o tronco cefálico e a medula espinhal fazem parte do sistema nervoso central. No sistema nervoso periférico são todos os nervos aqui que conectam. A gente tem neurônio até na pontinha dos dedos para poder sentir as sensações, né? Poder passar aqui, saber que tá lisinho, passar aqui na pedra aqui, ó, saber que tá áspero. Então tudo isso, todas essas sensações, elas se dão através dos neurônios. Saber se está frio, se está calor, tudo isso é através dos neurônios que a gente faz, tá? Então nós temos receptor de calor, receptor de frio, receptor de dor. Tudo isso através desse sistema nervoso periférico. Então, eu estou me movimentando porque o meu sistema nervoso periférico está levando a informação. Eu pensei, tem que me movimentar, tem que movimentar o braço. Então, essa informação percorre, sai do meu sistema nervoso central, percorre lá, vem pelos nervos e ativa os músculos para eu fazer esse movimento. Ok? Tranquilo? Algumas pessoas, elas podem ter problemas, podem ter algumas doenças que são degenerativas no sistema nervoso, que é o mal de Parkinson, o mal de Alzheimer, tá? Que são doenças que vão lesionando os nossos neurônios, vão causando problemas sérios nos neurônios, que vão degenerando, ou seja, vão causando a morte desses neurônios, e as pessoas vão perdendo movimentos, vão perdendo a capacidade de falar. Algumas vezes o mal de Parkinson, a pessoa fica com tremores muito grandes, vai perdendo a capacidade de falar, vai falando cada vez mais baixinho, mais enrolado, não consegue articular bem. O mal de Alzheimer, vai tendo problemas de memória muito grande, e são doenças que não têm cura, mas têm tratamento, diagnosticadas bem logo no início que ela está se manifestando. Essa doença, ela pode ser controlada, ela não tem cura, como eu já havia falado, mas ela tem tratamento, ela pode ser tratada. O sistema nervoso, ele evoluiu ao longo de todo o reino animal. Alguns animais, eles não possuem sistema nervoso, que nem as esponjas do mar, o Bob Esponja lá, ele não tem sistema nervoso, tá? Não tem. Outros animais, os primeiros animais a possuir um sistema nervoso são os quinidários. Eles têm uma rede de neurônios que são chamados de rede nervosa, percorre todo o corpo desse animal.
Só que, diferente da gente, eles não têm um centro coordenador, eles não têm um processo de cefalização, não tem o cérebro lá coordenando. Tá? Os neurônios eles estão mais para poder sentir o meio que ele está ali, ó. Tá ali podendo sentir, a água está fria, a água está quentinha, ó, tem alguém me cutucando. Então, é um sistema nervoso bastante primitivo, mas já é funcional. São os primeiros animais a ter. Conforme vai se evoluindo a coisa, as planárias aqui, ela já tem um cordão nervoso, já tem 2 gânglios cerebrais, tá? Já tem 2 cérebrozinhos. Planária é um bichinho bem pequenininho, aqui assim, ó, bem pequenininho, que tem vida livre, não faz mal para ninguém. Se a gente cortar ela tem um poder de regeneração muito grande. Eu corto ela ao meio e forma 2 planárias novas. Então ela tem um sistema nervoso aqui que percorre todo o corpo dela, parece escadas aqui, ó, são cordões nervosos. Já está bem mais evoluído do que esse. Já tem um processo aqui de desenvolvimento do sistema nervoso, processo de desenvolvimento de um cérebro aqui primitivo. As minhocas, cada anelzinho no corpo dela tem um gânglio nervoso. E ela tem gânglios cerebrais também, assim como os insetos. Tá? Também tem um cordão nervoso com vários gânglios nervosos e um cérebro já bem mais desenvolvidos. A diferença desses animais para a gente é que o sistema nervoso deles é ventral, ou seja, no ventre aqui. O nosso, ele é dorsal, fica nas costas, protegido pela nossa coluna. Beleza? E para terminar, a gente não pode deixar de falar uma das funções muito importantes do nosso sistema nervoso, que é nós nos comunicarmos com o meio em que a gente vive. Através do quê? Através dos órgãos do sentido. Nós usamos esses órgãos do sentido. Os animais, os insetos, como a gente vai falar, ele também tem a anteninha lá, que também é um órgão do sentido, consegue tatear o ambiente que ele vive, consegue perceber alterações no vento, alterações químicas no ambiente. Então, são também órgãos do sentido. A gente não tem as anteninhas, né? Então a gente usa os nossos 5 órgãos dos sentidos, que é a audição, ouvir, transformar as ondas sonoras que vêm no som, poder codificar esse som e entender, compreender ele. Quem faz isso é o sistema nervoso, tá? A visão, a gente consegue receber essas informações de luz que vem de todos os lados, a gente consegue diferenciar as cores que tem aqui graças ao nosso olho. Ele recebe essas informações luminosas, transmite essa informação luminosa até o cérebro, que codifica isso, transformando numa coisa que a gente consegue compreender, tá? O tato, né, que a gente representa como a mão, mas é a nossa pele como um todo, tá lá com as mãozinhas, agora que tá inverno, né, tá com a mãozinha no bolso lá na rua, tu consegue sentir uma brisa de vento no rosto, tu consegue ver se está quente, se está frio, tu consegue identificar a direção que está vindo esse vento. Então, isso é o tato muito importante para a gente poder sentir as coisas. O paladar é muito legal porque a gente come uma bala, por exemplo, pegamos uma bala de menta ali, botamos ali, que sabor é? Sabor menta? Não, é aroma de menta, tá? O gosto a gente sente doce, amargo, azedo, salgado, tá? Mas o aroma de menta é uma mistura do sabor, né? A bala ela é doce, é uma mistura desse sabor com um cheiro, é uma combinação, né? O paladar com o olfato. O olfato, sim, é o que te dá essa sensação. Quer fazer um teste quanto a isso? Faz o seguinte, pega uma maçã, corta fatias bem fininhas de maçã, bem fininha mesmo, bem fininha. Aí vai lá, pega o pai, pega a mãe, qualquer um deles, e tampa os olhos da pessoa. Pega uma cebola e coloca no nariz dele lá, corta a cebola e coloca no nariz para ele cheirar e dá a maçã para ele comer. Tu vai perguntar para a pessoa o que ela está comendo, ela vai dizer que está comendo uma cebola. Por quê? Porque ela está sentindo o cheiro da cebola, ela está sentindo o docinho da maçã, mas o cheiro da cebola. Então, isso engana os teus sentidos. Tá? Então, os nossos sentidos, eles agem em conjunto. Muitas vezes a gente olha uma comida, só de olhar lá um doce já dá água na boca, né? Porque teus sentidos, eles agem em conjunto. Teu sistema nervoso tá lá atiçando para tu poder ficar prontinho para comer aquela comida gostosa. Tranquilo? Bom, pessoal, acho que por hoje é isso, tá? Então, espero que tenham gostado. Qualquer dúvida é só fazer
as perguntas lá, faz os comentários, tranquilo? Beijão pra vocês e até a próxima.